E aí, quais seriam então as causas da síndrome de Steven Johnson, né? A gente entende que medicamento aí é um grande papel. 80%. É, 80% 80 é ou mais, medicamento ou mais, né? ou mais, E né? Porque assim, às vezes a gente fica sem saber o que foi e possivelmente existiram drogas aí não recordadas, né? e Existem vieses relacionados a outras substâncias que não foram consideradas como medicação. A gente lembra que até medicação sem ser por via oral, né? Colírio, suplemento. Eu já vi um que às vezes as caso pessoas nem lembram, né, que não disso, era né? nem de Steven Johnson. Eu estava lendo um caso de eritema fixo que a família dizia que a criança não ingeria absolutamente nenhuma medicação e não sei como chegaram ao diagnóstico de que tinha sido um antibiótico prescrito para o frango que ela cuidava num quintal assim e se alimentava dele. Então foi uma coisa que a Em gente cadeia, né? em E cadeia. você Então foi nunca uma para, coisa né? alimentar. Eu jamais ia pensar nisso. Então assim, às Exatamente. vezes a exceção a gente não vai flagrar nem uso de Verdade. medicação, mas a gente considera que 80, 90% realmente tem uma coisa bem estabelecida. E com aqueles pacientes que usam muito tempo de medicação, quais seriam O as tempo, assim, drogas né, que suspeitas? pesca, Em né? que tempo a gente pensaria, Pamela? Vamos lá. Então, primeiro em relação às medicações. Qualquer medicação. Então, a Qualquer gente uma. vai ver na literatura que existem as medicações que são mais comuns, mas Sim. qualquer uma. Então, a gente brinca muito que são os AA, né? Que é o antibiótico, anti-inflamatório, Alopurinol. anticonvulsivante, alopurinol, É. antirretrovirais, que é a nefparina, Nevirapina. eita, Nevirapina. nevipa, esquece. Era muito comum, mas hoje a gente não usa mais, né. Não usa E tanto, o é. período varia muito, mas você pode ser um período que vai de 4 dias a 4 semanas. Por que é importante isso? Que a gente vê na prática assim: "Doutora, mas já faz tanto tempo que eu estou usando a medicação, por que só agora ela deu reação?". Então a gente tem que sempre pensar nisso, porque existe farmacodermias que precisa de mais tempo, principalmente se a pessoa já teve contato com aquela Prévia. droga, pode ser mais rápido. Isso. Mas às vezes, quando ela nunca teve contato com a droga, então às vezes vai para 4 semanas ou até Ou 8, até 8. para você ter o quadro e começar as A manifestação. manifestações. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e lembrar que nem tudo é tão rápido. Às vezes a droga já até parou, mas a manifestação às Vem vezes depois. Às vem vezes pode ter depois, né? sido, né, um antibiótico para infecção respiratória que ele usou 14 dias a um mês. Isso. E aí você fica nesse nó. Então, assim, a gente diz sempre investigar causa medicamentosa etiológica e no processo de Steven Johnson é formiguinha de anamnese. É verdade. Vamos lá detalhar, mas foi que dia que começou, que dia que parou, que outra Botando data, medicação, tudo. anota tudo e vê temporalmente o que é que faz mais sentido, exclui tudo que for possível, que às vezes são drogas muito relevantes para a sobrevivência do paciente, mas assim, não tem, digamos, uma investigação, um exame mandatório que vai indicar qual é a droga. É Então é verdade. muito mais a história clínica, a anamnese, o segmento que vai acabar indicando qual a droga mais suspeita ali, segundo o envolvimento, né? Isso. E aí a gente tem aí entre os antibióticos, né, quando como a gente falou, é importantíssimo, tem gente que está tomando um cipro para uma infecção urinária e pode abrir o quadro, né. Sim, já Então teve assim paciente com fluconazol, vê? isso. Já teve paciente com omeprazol, que é coisa mais óbvia assim, super É. comum, né, estatina. Então existem coisas Existe super comuns, não se for para é a literatura, você vai encontrar uma lista tudo. enorme, né. Claro que a gente procura esses AAs primeiros, quando não Isso. tem eu digo: "Desce tudo que você E usa". agora a gente está na era da imunoterapia para o câncer e também várias drogas da Isso, imunoterapia para o câncer já isso, também foi relacionada, assim, do Steve Johnson, né. isso. Então a gente tem que estar atento, né, e pesquisar sempre, é tanta droga nova, a gente abre o PubMed e abre abre É. qualquer plataforma de pesquisa e vamos consultar tudo que é Exatamente. possível. E tem aquele caso que é o segundo que a gente pode botar aí no segundo lugar, que são as infecções. A gente nunca lembra Steve Johnson infecção, a gente só É, lembra medicação, né. E em segundo lugar vem o micoplasma. O isso. micoplasma é uma infecção que pode dar um síndrome Steve Johnson tanto no adulto, muito comum também na população pediátrica, você abrir o quadro por causa Infecção de respiratória por micoplasma, micoplasma. e vai ter uma hora que a gente vai procurar achar que mas na verdade um terço a gente não consegue identificar a A causa. causa mesmo disso, né, que a gente vai ficar sem saber. Então ainda tem os relatos que tem um terço dos pacientes que a gente não sabe É, da onde veio esse Steve isso. Johnson, né. Essa infecção por micoplasma acontece em criança, em jovem, né, que dá aquela em geral, né, tosse seca, aquele padrão, e é muito comum esse início de lesão mucosa, lesões acrais com um padrão de eritema multiforme e eventualmente com evolução com algum grau de destacamento, a gente já classificaria como o Steven Johnson.
Mas realmente, como diz Perla, às vezes você não vai flagrar, é um fitoterápico, é uma vacina, é outra coisa não Um relatada, contraste um radiológico, contraste, né? contraste tem relato Isso. também, então às vezes a gente não consegue suspeitar e a gente sempre fica lá. Eu sou sempre daquela que duvida o paciente, eu não tomo nada, não é Não é possível que a pessoa possível. seja tão abençoada que É, não tem uma cefaleia. é Não, eu digo, verdade, mas Claudinha. nem pré-menstrual você tomou analgésico? Não, eu digo, minha nossa. É Eu brinco, difícil. mas é difícil porque é um viés grande, não é querendo É, duvidar. Mas a gente, uma coisa eventual, naturalmente você pode esquecer, né, de relatar para o médico. exatamente. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.